Fala meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Alex Cerqueira e eu trouxe hoje para vocês aqui mais um tutorial de Photoshop com um efeito bem interessante. Você vai aprender hoje a fazer essa esfera de vidro bem realista em qualquer imagem no Photoshop. Então pega o seu mouse ou a sua caneta e bora aprender. A gente vai escolher bem a parte central da foto e vamos escolher aqui a ferramenta Elipse, a segunda aqui da lista. E pressionando o Alt e o Shift do teclado, você clica no centro da imagem e arrasta. Assim a gente consegue um círculo perfeito partindo do centro. Caso você ainda não tenha escolhido a cor de preenchimento, é importante para que funcione o efeito, a gente selecionar como cor de preenchimento a cor branca. Então você pode vir aqui no painel e selecionar a cor branca. Beleza? Feito isso, agora a gente vai tirar uma cópia aqui da camada original e levar essa cópia lá para cima, dessa forma. E vamos aplicar um efeito de distorção a essa camada. A gente vem aqui em Filtro, Distorção, Esferização. E pode deixar com valor de 100% mesmo. Dá um OK. Olha que legal, já foi aplicada uma distorção, como se fosse aquela distorção olho de peixe, né? A gente vai repetir o efeito, apertando Ctrl Alt F, para intensificar um pouco mais essa distorção. Agora que a gente tem a distorção aplicada, eu vou tirar aqui a visualização da camada, para eu poder ver a visualização da camada da elipse. Eu vou ativar aqui a régua, você pode fazer isso com Ctrl R, clica na régua e arrasta, e o Photoshop vai habilitar umas linhas guia. Trace essas linhas na horizontal e na vertical em volta da elipse. Agora você pode habilitar a visualização da camada superior, essa que tem a distorção, e com Ctrl T a gente abre a transformação. Vamos pegar o ponto central e trazer para o meio, encaixando ali nas linhas guias que a gente criou agora. Todos os lados. Agora com Ctrl H, a gente tira a visualização daquelas linhas. E a gente precisa tirar agora essas pontas, né, que ficaram ao redor do círculo. Para isso, a gente vai apertar o Alt e criar um Clipping Mask, clicando entre as duas camadas. O próximo passo é a gente criar mais uma cópia da camada da elipse. Para isso, a gente vai usar um atalho, aperta o Alt, segura e arrasta para cima de todas as camadas. Essa cópia a gente vai tirar todo o preenchimento dela, tá? Não a opacidade, o preenchimento. A gente vai deixar o preenchimento em 0. Feito isso, ela desaparece, ela vai ficar invisível. Vamos dar 2 cliques na camada para abrir o estilo de camada. E a gente vai habilitar primeiramente aqui a sombra interna, tá? Embora seja sombra interna, a gente vai trabalhar com iluminação dessa maneira aqui, ó. A gente vai escolher subexposição linear. Vamos deixar na cor branca. Não deixa habilitado essa luz global, tá? Deixa desligado. O ângulo a gente vai deixar 90 graus. Por quê? Porque a gente vai estar lidando primeiramente com luz. E a luz ela vem de cima para baixo, nessa posição. Vamos aumentar a distância. Aí você já consegue ver a luz vinda de cima, contornando a elipse. Então, aqui a gente ajusta os parâmetros de distância, o desfoque. Você só vai perceber o desfoque quando a gente adicionar o tamanho, né? Então, o tamanho a gente tem ali uma percepção do efeito contornando a elipse, com a luz vinda de cima, dos 90 graus. E o desfoque é o quão nítido vai ficar esse contorno. É bom que a gente deixe desfocado mesmo para criar uma sensação de gradiente. Feito isso, a gente vai criar agora uma segunda sombra. Sombra interna, tá? Você faz isso adicionando ali no sinal de mais. Eu já tenho uma segunda aqui. E nessa a gente vai trabalhar agora o oposto. Lembrando que nesse grupo a gente tem o modo de mesclagem que lida com a luz. E esse outro grupo a gente tem o modo de mesclagem que lida com as sombras. Então a gente vai deixar aqui superexposição linear. Vamos deixar na cor preta.
A opacidade, por enquanto, eu vou deixar com essa quantidade. E o ângulo, muito importante. Lembra que na luz a gente deixou em 90 graus? A luz vinda de cima. A sombra ela vai ser o oposto da luz, então ela tem que estar em menos 90. O ângulo oposto. Ela vai vir de baixo para cima. Aí a gente adiciona a distância. A gente já começa a ver ali o contorno, o tamanho e o desfoque. O quão nítido ou desfocado vai ficar esse efeito. E agora sim, eu sinto que está um pouco forte essa sombra, eu vou abaixar aqui a opacidade. Vou baixar aqui a opacidade para ficar mais sutil. Aqui está legal. Bom, o ajuste é esse, está pronto, eu posso dar um OK. E a gente já tem uma sensação bem realista ali de uma esfera de vidro, né? Transparente, com distorção da perspectiva. E está faltando mais uma coisa aqui, criar a sombra da esfera. Então eu vou clicar ali na primeira camada, vou criar uma camada vazia, transparente, acima dela, e renomear essa camada para sombra. Agora, para desenhar a sombra, eu vou usar o pincel, só que não no formato padrão, né? A gente vai editar esse pincel. Vou deixar nesse pincel redondo, macio, e vou segurar aqui, ó, nesse ponto e puxar ele para baixo, para o meio, para achatar o pincel. Dessa forma, ele vai ficar numa perspectiva. Eu troco a cor para preto. A opacidade eu vou deixar baixa também, em torno de 15. 15 tá bom. E eu vou pintar sobre essa camada transparente, tá? Vou trocar aqui para o modo de mesclagem de multiplicação, já que eu estou lidando com sombra, né? E eu posso achatar um pouco mais ainda o pincel, tá? Eu vou entrar nas propriedades aqui do pincel. Com as ferramentas de colchete, abrir colchete, fechar colchete, eu consigo ampliar ou reduzir o tamanho. Vou deixar aqui um pouquinho mais achatado, a dureza em 0, tá? E com os colchetes eu vou dando um clique num tamanho maior, vou diminuindo aqui com os colchetes o tamanho do pincel e vou dando outros cliques na parte interna. Então, quanto mais centralizado, mais sombra, né? Mais forte será a sombra. Fica bem realista, bem difusa. E agora a gente pode ainda editar a nossa sombra. Eu vou voltar aqui o pincel para o padrão, reduzir aqui o tamanho. E o que a gente vai fazer aqui, ó, na nossa camada de sombra? Eu vou transformar com Ctrl T, eu abro a transformação e eu posso achatar um pouco essa sombra. Caso eu sinta que ficou muito arredondada, né? Eu quero deixar ela mais achatada, eu posso transformar dessa forma. E também eu posso diminuir a opacidade, caso tenha ficado muito forte. Vou diminuir um pouquinho aqui para ela mesclar um pouquinho com o chão, ficar mais suave. Para dar o toque final, a gente vai adicionar um pouco mais de brilho na parte superior, fazendo o seguinte. Essa camada da elipse, eu vou criar uma cópia dela para editar esse nosso brilho. Vou dar um Ctrl J, ele vai copiar com os parâmetros ali de sombra, eu dou um clique na camada com o botão direito e apagar estilo de camada. Ela volta a ser aquela camada da elipse branca. Eu vou mudar o modo de mesclagem para luz brilhante. E vou diminuir aqui o fluxo. Deixar o fluxo bem baixo, em torno de 15. Vou deixar 15 redondo. Veja que a imagem ficou um pouco mais brilhante. E agora eu vou aplicar uma transformação nessa camada. Ctrl T, eu abro a transformação e vou trazer esse ponto de baixo até o meio do círculo. Então eu clico, arrasto até o meio e paro aqui no meio. Para manter a simetria dos pontos laterais, eu seguro o Alt e trago um dos pontos para o centro. Ele vem os dois lados iguais. Para aplicar uma transição mais suave a esse efeito, a gente vai usar aqui a ferramenta de gradiente. Vamos editar o degradê. Escolher aqui na pasta de básicos, da cor para o transparente e vamos deixar a cor em preto, tá? Do preto para o transparente. Esse efeito a gente vai aplicar na máscara, clicando aqui no centro do círculo,
tá? Aqui no centro do círculo. Segura o Shift para manter vertical, a linha vertical. Faz novamente, segura o Shift, clica, arrasta e solta. A gente criou agora uma transição aqui na máscara suave do preto para o branco, ou seja, o preto são as áreas onde não tem o efeito ativo e o branco é onde tem o efeito acontecendo. E esse é o nosso efeito final, que pode ser aplicado em qualquer imagem que você quiser. Bem legal essa técnica, né? Imagina que agora você pode usar a sua criatividade e inserir essa esfera num ambiente mais lúdico, mais fantasia, como um ensaio, por exemplo. Enfim, existem muitas possibilidades a partir dessa técnica e basta você utilizar a sua criatividade e desenvolver coisas bem interessantes. Se você gostou desse conteúdo, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu like, seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo os links do meu curso de edição e das minhas actions para Photoshop. Valeu e até mais!